Saudações, estudantes. Nós vamos realizar nesta videoaula a correção do algoritmo número 1 da semana 8. Trata-se de um algoritmo que vai imprimir números pares entre 0 e 20. Nós vamos utilizar para isso o comando enquanto para, tá? Já que o tópico desta nossa semana 8 são justamente as estruturas de repetição, os comandos de repetição. E o enquanto para é um comando desses, ok? Então nós estamos aqui, eu dei para esse algoritmo o nome, comando enquanto para, somente por uma questão de controle, para nós sabermos qual é o algoritmo que nós estamos fazendo, tá certo? Aqui na descrição também eu tenho um código S8A1, seria semana 8, algoritmo 1, tá certo? Bem, para esse algoritmo, eu basicamente vou precisar de apenas uma variável, que eu chamei de número, e será uma variável do tipo inteiro, tá certo? Então vamos começar esse algoritmo aqui com uma frase que será escrita na tela, indicando qual é a finalidade desse algoritmo, que é imprimir números pares entre 0 e 20, ok? Esse algoritmo tem a característica de que não precisa ser informado nada para ele, ele não tem, digamos assim, entradas pelo usuário, tá certo? Não é necessário fazer dessa forma. Se você de algum modo achou interessante fazer isso, que o algoritmo recebesse o número 20, sei lá, não sei, não tem problema, mas em princípio ele não requer isso, já que os dados que eu preciso são basicamente o início e o fim, né, dessa contagem. Então começa com 0 e vai até 20, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é inicializar a variável número, tá? Então variável número vai receber o valor 0, tá certo? Vamos dizer aqui, nós estamos inicializando a variável, ok? Estamos zerando esta variável, já que vai ser contagem de 0 até 20, é bem interessante que nós coloquemos nela o número 0 para início de conversa, tá certo? Beleza. Vamos começar aqui agora justamente o nosso loop de repetição. Como eu disse para vocês, esse loop de repetição ele vai usar o comando enquanto para. Então, o comando enquanto para, ele tem a seguinte sintaxe. Eu coloco o comando enquanto, certo? Aqui, logo à frente, por enquanto, eu vou colocar 3 pontinhos, que são justamente a condição que eu tenho que observar para que ele continue realizando alguma coisa, ou seja, enquanto aquilo ali for verdadeiro, ele vai fazer alguma coisa para mim. Então, enquanto aquilo for verdadeiro, os 3 pontinhos, faça. Bom, nós vamos dizer já já o que ele vai fazer. E aqui, logo abaixo, nós vamos colocar o terminador deste comando enquanto, desse comando enquanto, tá? Que é o fim enquanto, ou seja, o comando começa aqui com a palavra reservada enquanto e ele termina aqui. Agora nós vamos ver o que nós vamos colocar aqui no meio, que são os comandos. Bom, a nossa condição aqui é a seguinte, tá? Basicamente, eu quero que esta variável número ela vá recebendo valores, ela vá sendo incrementada com valores de 0 até 20, tá? Até 20. Porque eu vou contar os números pares, eu vou imprimir os números pares entre 0 e 20. Então, eu vou colocar aqui enquanto o seguinte, enquanto o número, que é a variável, for menor ou igual a 20. Então, de 0 até 20, contando de 1 em 1, esse loop aqui vai ser realizado, essa repetição aqui, tá? Se por um acaso chegar a 21, já não realiza mais, tá certo? Então faça o quê? Bom, eu quero fazer o seguinte, enquanto for de 0 a 20,
eu quero que esse algoritmo verifique cada número se ele é par. Porque se ele for par, ele será impresso, certo? Então, enquanto o número for de 0 a 20, verifique se o seguinte. Bom, olha só, pessoal, mais uma vez, eu tenho aqui o comando se. Aqui nesse meio eu vou ter a condição, que eu vou colocar ainda, certo? E aqui eu tenho então, que é a segunda palavra reservada, e tenho o fim se também. Mais uma coisa, tá bom? Então, enquanto o número for menor ou igual a 20, faça. Faça o quê? Primeira coisa que eu vou fazer é testar se esse número é par ou ímpar. Uma forma bem simples de testar se o número é par ou ímpar é verificar o resto da divisão dele por 2, divisão inteira por 2. E para isso eu tenho um operador chamado mod. O mod retorna para mim o resto de uma divisão entre números inteiros. Como eu quero saber se o número é par, eu vou dividir por 2. E aí você sabe que todo número par, ao ser dividido por 2, tem resto 0. Então, eu vou verificar se o número dividido por 2, se o resto da divisão do número por 2 é igual a 0. Se for igual a 0, então ele é par. E são os pares que eu quero imprimir. Então, o que eu vou fazer? Se o número for par, eu vou escrevê-lo. Escreva, tá? Bom, vou botar assim por enquanto. Um número. Só isso. Só vai escrever número. Então, ele entrou aqui com o valor 0, tá? Enquanto o número for menor ou igual a 20, faça. O número é 0? Ele vai fazer. Vai fazer o quê? Ele vai testar se 0 dividido por 2 é igual a 0 ou não. Se for, ele vai imprimir o valor 0. Tá certo? Basicamente é o que ele vai fazer. Eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui nesse momento, que eu já devo ter comentado antes, mas vale a pena mostrar novamente para vocês. Existe uma boa prática dentro da programação chamada indentação de código. Tá? Indentação de código. O que é indentação de código? Se você observar aqui, tirando essa linha, todas as outras estão alinhadas aqui, todas encostadas, né, na margem esquerda da minha tela. Tá? Só que existem alguns comandos aqui que eles estão, na verdade, dentro de outros comandos. Tá? Eu vou dar um Ctrl G para vocês verem bem isso. Quero que vocês fixem o olho na tela agora. Eu vou usar o comando Ctrl, tecla Ctrl mais o G, e vocês vão ver o que vai acontecer. Olha, observe a tela. Ctrl mais G. Pronto. Ele realizou aí o que eu queria que ele fizesse. Chama-se indentação. Então, se você ver agora colado na margem esquerda, eu só tenho palavras reservadas de início, tá vendo? As palavras que já estavam aqui antes de eu começar o algoritmo. E esses comentários aqui de cima. Todo o resto já foi recuado pelo menos 3 casas para a esquerda, 3 margens, 3 espaços para a direita, desculpa. Tá? Então, se vocês verem, isso aqui fica parecendo com a diferença de altura entre os dentes das pessoas. Por isso é chamado indentação. E aí, eu vou observar o seguinte, olha só aqui. Essa palavra reservada enquanto, ela está alinhada exatamente com o fim enquanto. Tá? A palavra algoritmo, ela está alinhada exatamente com fim algoritmo. Isso é para indicar que elas estão no mesmo nível, tá certo? Então, enquanto, fim enquanto. Olha aqui, o fim se. Porque esse fim se aqui é o terminador desse se aqui. Então, eles estão no mesmo nível, tá certo? E eu tenho que, dentro do nível do se, eu tenho o comando, que é o que vem depois aqui do então. Porque é o que vai ser feito se esta condição aqui for verdadeira, tá certo?
Então aqui eu tenho esses níveis, isso chama-se indentação. O objetivo principal é a organização do código, para você saber o que está dentro de que ou o que depende do que, tá certo? Com o tempo vocês vão se familiarizar mais com isso, tá certo? Então aqui eu já tenho a verificação de que enquanto o número for menor ou igual a 20, ele vai fazer alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai testar se o número é par. Se o número for par, ele vai imprimir o número. É o que eu quero fazer, ó, imprimir números pares de 0 a 20, beleza? Só que o que acontece, pessoal? Esse número aqui, ele começou com 0. Se eu não fizer nada, ele vai continuar com 0 o tempo inteiro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma coisa chamada incremento, tá? O incremento de um valor é você somar esse valor com alguma coisa. Nesse caso aqui, eu quero tornar o número, eu quero que o número vá sendo incrementado de 1. Então, o incremento eu faço aqui, ó, o número recebe número mais 1. Ou seja, na próxima vez que eu passar aqui, o número vai passar a valer 2, porque número vale 1, 1 mais 1 é 2. Na segunda vez que passar aqui, o número vale 2, 2 mais 1, 3. Depois, 3 mais 1, 4. Você percebe que ele vai sendo incrementado de 1 em 1? Ou seja, ele vai sair de 0, vai passar pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar a quanto? Até chegar a 20. Por quê? Porque ele está aqui dentro, ó, do enquanto. Tudo isso aqui está dentro do enquanto. Então, enquanto o número for menor ou igual a 20, quando ele for igual a 20, vai entrar pela última vez. Quando ele for 20, vai passar 20 mais 1 é 21. Aí já não vai entrar mais aqui. Tá certo? Então, vamos fazer um teste aqui rapidinho agora. Vamos fazer uma indentação novamente. Beleza, tá tudo certinho, não precisa organizar nada. Vamos realizar o teste aqui, primeiramente aquele passo a passo, que é com a tecla especial de função F8. Ó. Tá? A tecla F8 ó, começou a executar para mim. Tá? Que linha que ele executou? Só o nome do algoritmo. Passou para comandar variável. Ó, você vê que ele vai declarar a variável agora. Ó. Declarou a variável aqui. Normalmente a variável já começa com 0, eu sei disso, mas é uma boa prática sempre você inicializar a variável como eu fiz aqui, tá? Próxima execução será o quê? Escrever na tela. Escreveu na tela. Tá vendo aí? Beleza. Deixa eu minimizar a tela para vocês aqui. Quero que vocês observem aqui cada coisa que está sendo executada. Ó. Então vamos para cá. Número, ele vai fazer o teste. Vai verificar. Claro, o número vale 0, então ele vai entrar. Vai testar se o número é par. Como o número é par, ele vai imprimir o número aqui. Ele escreveu. E ele vem para a próxima linha, que é o quê? Incrementar o número em mais 1. Olhe para cá, nesse momento, você vai ver que o número vai passar a valer 1. Ó. Isso, porque 0 mais 1 é 1. E aí, olha pessoal, ele vai ficar dentro do enquanto aqui, ó. Enquanto o quê? Enquanto o número for menor ou igual a 20. Quer ver só? Ó. Quer ver? O número vai passar a ser 2. Ele vai imprimir o 2. Ó. Imprimiu. Vai passar a ser 3. Ele não, você vê que ele nem foi aqui no escreva. Olha que legal. Quer ver? Ó. 4. Vamos entrar aqui. Ó. O número vale 4. Tá vendo aqui em cima? Se vale 4, o resto de 4 dividido por 2 é 0. Ele vai pular para essa linha aqui. Quer ver só? Ó. Opa, pulou 2. Desculpa, eu marquei errado. Vamos ver de novo aqui não. Ó. 6. 6. Quando eu der mais um F8, ele vai pular para escreva número. Ó. E vai escrever o número lá. Ó. Escreveu. Tá vendo? Ó. E vai, seguindo. Tá vendo que ele não está saindo de dentro desse ciclo aqui? Ele está indo do C até o número. Do C até o número, ele vai fazer isso até chegar a 20. Quando aqui for 20, ele já vai fazer isso aqui, ó. Vamos lá, quer ver? Fim enquanto, volta lá para cima. Tá, de novo, ó. E está imprimindo para mim aqui, ó, os pares. Observe que ele está imprimindo os pares aqui para mim. Tá vendo aqui, ó?
Os pares estão sendo impressos corretamente. Seguindo, ó. 12, 14, 16, 18, só os pares que estão sendo impressos. E você percebe que ele não sai de dentro do enquanto. Não sai de jeito nenhum. Porque a gente falou que isso aqui vai ficar repetindo até que a condição se torne falsa. Tá? Então, enquanto isso aqui é verdadeiro, ele vai fazer o que está aqui dentro. Vamos lá. Ó, valor agora, o número passou a ser 19. Ó. Vai entrar de novo? Vai entrar. Vai imprimir? Não, porque 19 é ímpar. Vai por fim enquanto e ó, 20 agora. Ele entrou mais uma vez. Ele ainda está dentro do enquanto aqui, porque o número é igual a 20 e 20 é a última posição que ele está olhando aqui, ó. Até 20 ele entra e é 20, ó. Tá vendo? Então vamos dar mais um F8. Ele vai imprimir o 20, imprimiu. E ó, quer ver só o que vai acontecer? Ele não volta mais para cá. Ele pulou agora para o fim algoritmo. Porque olha só aqui, ó, o número vale 21 e é para ele fazer só enquanto o número for menor ou igual a 20. 21 não é verdadeiro aqui mais essa condição. Então ele não entra mais aqui. Entrou pela última vez e quando era 20 e fez 21, está aqui o 21. Tá certo? Então, basicamente, o nosso algoritmo foi concluído. Ó, fim da execução. E o que ele fez? Ele imprimiu números pares entre 0 e 20. Está aqui os números pares entre 0 e 20. Tá certo? Bom, agora nós vamos lá para o Visual G. Tá certo? Vamos dar uma paradinha aqui agora e vamos lá para o Visual G para a gente ver lá no Visual G como é que fica isso. Bom, pessoal, estando aqui no Visual G, nós vamos realizar a correção da atividade 1 da semana 8. Para agilizar o processo, eu vou pegar o algoritmo que já está pronto. Eu enviei esse algoritmo pelo e-mail e está no meu celular. Nós estamos usando o celular agora para fazer esse trabalho. E vou copiá-lo do meu e-mail, como vocês estão vendo aí. Copiar. Vamos lá para o pseudocode. Selecionar todo o código aqui também. E vou colar o outro aqui por cima. Sendo bem honesto com vocês, eu estou fazendo isso aqui pela segunda vez. E houve um erro, que eu vou mostrar esse erro para vocês aqui agora, tá? Executando aqui. Ele apresentou esse erro aqui em relação à variável número. Eu não tenho tanto conhecimento assim profundo sobre o pseudocode, mas a princípio, pelo fato dele ter colocado essa palavra número em azul, deve haver alguma palavra reservada dentro do pseudocode que está atribuída a essa palavra número. Então eu vou mudar o nome dessa variável. É a única coisa que eu estou fazendo, tá? Porque houve um erro e pela coloração azul, alguma palavra reservada está associada a essa palavra número. Então eu vou clicar aqui e vou deixar somente num, tá? Então onde tem a palavra número, no caso da variável número, eu vou botar apenas num. É a única alteração que eu estou fazendo aqui neste algoritmo. Ok? Vamos descer mais um pouquinho. Opa, foi a mais. Aqui também. Aqui também. Aqui. Então, pronto. Então, todos os lugares onde eu tinha declarado a variável número, eu substituí pela palavra num.
Ok? Tá. Onde tiver escrito número, mas for texto de, como é que se diz, comentário, não tem problema nenhum, tá certo? Então aqui, basicamente, aqui ó, igual aqui, números. Aqui tá um texto puro, tá vendo que tá rosinha, então não tem problema nenhum. Mas todas as variáveis número eu fui substituir por num, tá certo? Então se nós formos olhar esse código aqui do início ao fim, ele está exatamente como aquele outro, inclusive os comentários lá, onde coloca a descrição do algoritmo, diz o seguinte: a função desse algoritmo é imprimir números pares de 0 a 20, entre 0 e 20, usando o enquanto para, tá? Então nós temos aqui inicialmente a declaração da variável, a palavra reservada var está aqui, o num é um número do tipo inteiro, tá certo? Logo após, nós temos aí o início do nosso algoritmo, tá? Onde nós escrevemos o que o algoritmo faz, assim como lá no Visual G, inicializando a variável com 0, inicializamos aqui. A partir daqui, né, esse enquanto aqui, nós temos o ciclo de repetição, tá? Ou seja, enquanto num for menor ou igual a 20, faça. Faça o quê? Primeiro, eu verifico se o número é par, certo? Se ele for par, eu escrevo esse número, tá certo? E logo após esse teste e a impressão do número, caso ele seja par, eu faço o incremento de 1 da variável número, tá? Número que vale 0, passa a valer 0 mais 1, 1. Depois, quando valer 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, desculpe, 3 mais 1, 4, até chegar a 21, ou a 20, quando não mais vai entrar aqui. Tá certo? Então, vamos executar esse algoritmo aqui para a gente testar aqui no pseudocode. Então, tá aí. Ele realizou o que ele deveria ter realizado, que é imprimir os números pares entre 0 e 20. Ok? Bom, ele está imprimindo um número e saltando uma linha. Você vê que eu não mandei saltar a linha, não usei o escreval, coloquei só escreva. Então, esse é uma das características do pseudocode, tá certo? Basicamente, a cada execução de linha, ele já salta uma linha por si só. Ou seja, o comando escreva L aqui, ou escreval, para escrever e saltar uma linha, é praticamente inútil aqui, tá certo? Ele é desprezado, como se diz. Então, tá aí. Ele colocou lá o título, imprime os números pares entre 0 e 20 e imprimiu aqui de 0 até 20. Tá bom? Então, esse aí é o mesmo algoritmo lá, usando o comando enquanto para. Tá? Então, aqui enquanto isso for verdadeiro, faça. Tá? Tá aqui, ele faz a impressão dos números pares entre 0 e 20. Essa estrutura condicional aqui do se é somente para testar se o número é par, assim como lá no Visual G. Porque se o número for par, o resto da divisão dele por 2 é 0, e então ele é impresso. Se for diferente de 0, ele não vai imprimir. Tá certo? Então, basicamente, é isto aí, o nosso algoritmo no pseudocode. Ok? Vamos para o próximo algoritmo.